Abram suas Bíblias, Hebreus capítulo 12. Louvado seja o Senhor. É uma manhã de vitória, mano. Cada dia que a gente se encontra na presença de Deus é um momento de vitória, amém? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Quem encontrou pode dizer amém. Eu quero ler só um versículo, só o primeiro, que diz assim, depois nós vamos decorrer no texto, amém? Portanto, nós também, diga bem forte, nós também. Então é para nós nos dias de hoje, amém? Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Feche os seus olhos por mais um instante. Pai querido, Pai amado, aqui estamos agora para ouvir a Tua palavra. Já Te louvamos, já recebemos a graça do Senhor, o Teu Espírito Santo. E agora é o momento mais crucial, mais importante desta reunião nesta manhã. É momento de ouvirmos o Senhor falar. É momento, meu Deus, de nos enchermos das esperanças da Tua palavra. É momento, Senhor, de renovar as nossas forças. É momento, Senhor, de mais uma vez saber que aquilo que entregamos nas Tuas mãos, o Senhor está cuidando para nós. Ainda que pareça que o Senhor está em silêncio, mas o silêncio do Senhor é maior, Deus, do que o barulho dos homens. Eu Te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade nesta manhã, de ter esses irmãos aqui, Pai, essa igreja aqui reunida. E Te agradeço muito mais por ter o privilégio de poder pregar essa palavra, meu Deus, sem perseguição, sem proibição. Nós estamos aqui livres para ouvir o Senhor falar, estamos livres para Te adorar, Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz. Te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Podem se assentar dando glórias a Deus. Se eu perguntasse aqui, eu posso até perguntar, mas não precisa responder, por que nós viemos aqui nessa manhã? O que foi que nos impulsionou a estar aqui? Eu poderia responder para quase toda a igreja nessa manhã. O motivo que eu estou aqui é porque eu sei que aqui é o lugar onde o Senhor derrama a bênção sobre mim. Eu poderia dizer por um terço da igreja, eu estou aqui porque eu vim adorar a Deus. E eu poderia dizer, quem sabe para 1% da igreja, ou talvez ninguém, eu vim aqui porque eu quero receber uma bênção material. Mas isso tudo é importante diante de Deus, porque Deus conhece a nossa necessidade, amém? Seja qual for o motivo que você veio aqui, que eu vim aqui nesta manhã, Deus já conhece muito antes de acordarmos. Ele já sabia o porquê nós viríamos aqui. E a palavra de Deus, ela diz que o Senhor satisfaz o desejo do nosso coração, amém? Quando é para a glória dEle, né? Porque se a gente levar esse versículo ao pé da letra e a gente não vê o contexto, a gente vai pensar que a gente pode receber tudo de Deus, né? E quando Deus não quiser nos dar tudo, e quando Deus não quiser fazer tudo, e quando Deus não responder a oração, e quando Deus não fizer que nosso coração se alegre. A palavra de Deus, ela diz que ainda que o azeite falte, ainda que não tenha azeite na botija e farinha na panela, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Então eu creio que é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque cada um de nós temos uma bênção para contar. Quantos estão comigo? Diga amém. Temos, não tem? Mas aqui também eu tenho a certeza que tem pessoas que precisam de um milagre urgente de Deus. Tem pessoas aqui que precisam de uma porta aberta. Tem pessoas aqui que precisam de um escape espiritual. A mente está cansada, o corpo está cansado, mas a alma está ficando cada dia mais vazia. A fé parece que vai acabando, vai esmorecendo, a gente vai ficando tão cansado espiritualmente, que parece que nada vai acontecer e que até Deus se esqueceu de nós. Mas eu quero te dizer, quem te trouxe aqui nesta manhã e me trouxe foi Ele, então Ele não se esqueceu de nós, amém? Se Ele nos permitiu estar na casa dEle, é porque Ele ainda pensa em mim e em você, e Ele está pronto para nos abençoar. O tempo é dEle,
a voz é dele e a maneira dele agir, ele mesmo que age, amém? Esse texto de Hebreus, o apóstolo Paulo escrevendo, ele antecede, ele sucede o versículo de número 11, que antecede o capítulo, número 12, aliás, o capítulo 11, que fala sobre a natureza da fé, os heróis da fé. Eu creio que eu preguei domingo passado sobre isso, amém? E hoje pela manhã eu tinha uma outra mensagem, está até aqui no esboço, e Deus falou, não, dê continuidade ao que você pregou domingo. Então eu vim para Hebreus 12, amém? Hebreus 12, diferente do Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, dos homens que revolucionaram reinos, destruíram nações inteiras pelo poder da palavra, pelo poder da espada do Senhor, homens que viram os portais caindo por terra, portas sendo arrancadas, esses homens que pela fé eles ofereceram um sacrifício maior do que todos haviam oferecido. E diferente disso, no capítulo de número 12, o apóstolo Paulo nos dá uma referência e até conselhos para os dias de hoje, porque quando ele diz, portanto, nós também, quando ele sabia que quando o futuro lesse esta epístola, iria estar falando para nós mesmos, amém? Nós também, porque quando lemos nós vivemos, e se a palavra está dizendo, portanto nós, pois, que estamos rodeados, então ele está falando já prevendo pelo Espírito Santo e a revelação da palavra, que nós da Shalom no dia de hoje estaríamos ministrando esta palavra para o nosso coração, amém, amados? Então, diferente do capítulo 11, onde nós vimos milagres, vemos prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias, o capítulo 12 nos dá uma receita de como perseverar no meio das provações. Como eu vou perseverar no meio da provação? Bom, se eu perguntar aqui, qual seria a sua atitude no meio da provação? Muitos teriam aqui uma resposta frustrada. Por quê, pastor? Porque no meio da provação, muitos de nós, impacientes para esperar a vontade de Deus, a gente começa a dar o nosso jeito, porque isso é bíblico, desde o passado. Abraão não teve a promessa cumprida no seu tempo, começou então com Sara a manipular, pensando que poderiam ajudar a Deus, mas o final foi trágico. Então, quando nós estamos passando por uma tribulação, passando por problemas, muitas vezes a gente pensa que a perseverança, vou passar para o outro lado, a gente usa logo a nossa força, a nossa intelectualidade, a nossa situação financeira, a nossa situação de amizades, e muitas vezes não vai dar certo. Por quê? Porque primeiro, Deus prova quem Ele ama, e junto com a prova vem o escape, mas o escape não vem de homens, vem de Deus. E quando nós estamos sendo provados, e a gente quer perseverar e dizer, não, se eu não conseguir, meu amigo me ajuda, esquece, porque a mão que Deus coloca, só Ele pode tirar, a porta que Ele abre, só Ele pode fechar, e a que Ele fecha, só Ele pode abrir, amém? Então quando nós estamos passando por tribulação, por provação, porque ninguém está isento disso, não é o caso de nós termos aceitado a Jesus, está dentro da igreja, você já ouviu isso mais de milhares de vezes, que nós vamos estar isentos de problemas. Não. Por quê? Porque Deus, Ele trata com a sua igreja, e a maneira que Deus usa para tratar com o seu povo é justamente provação. Ele manda a provação. Agora, quando nós estamos no Espírito, estamos cheios de Deus, nós não buscamos saída, ou não buscamos perseverança humana, mas nós nos despimos do homem e nos revestimos do Espírito. E quando revestimos do Espírito, nós temos a direção de Deus. O que eu devo fazer? Como agir nessa situação? O que eu posso fazer? Irmãos, então como eu vou perseverar no meio das provações, para não correr o risco do humano querer falar mais alto do que o espiritual? Como eu vou fazer isso? Segundo o exemplo de Cristo. O título desta mensagem no capítulo 12 é perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Há até uma pergunta que muitas pessoas fazem em momentos de provações, e muitas das vezes são respondidos, mas não aceitam a resposta. Qual é a pergunta? O que Jesus faria no meu lugar, nesta situação?
Aí muitas vezes você está preocupado com o dia de amanhã. Aí a gente pergunta na nossa mente: o que Jesus faria na minha situação? Aí vem o Espírito Santo e diz: ajoelha e ora. Mas Senhor, eu não estou precisando de oração, estou precisando do escape. É aí aonde entra a perseverança humana, querer não esperar o mover de Deus. Queridos, o mundo passa por grandes situações. Vamos falar desta terra, muitas situações, mas o Senhor tem cuidado do seu povo, amém, amados? Nós continuamos comendo, vestindo, indo e voltando. Por quê? Porque nós temos perseverado em confiar no Senhor. E quando o Senhor pergunta para nós: o que eu faria na sua situação? E Ele responde, se nós estivermos cheios do Espírito, nós vamos ter paciência para esperar a resposta. Nós vamos ter paciência para esperar o mover de Deus, amém? Vamos ter paciência para esperar o momento em que Deus vai levantar a sua mão e vai nos dar a vitória. Então, irmão, se a gente for olhar na Bíblia, muitos servos do Senhor que anteciparam aquilo que Deus estava trabalhando ainda no seu tempo, se deram mal. Nos dias de hoje, você conhece alguém assim também? Que Deus mandou ficar, ele foi. Que Deus mandou ir, ele ficou. Que Deus mandou não abrir a porta e ele abriu por conta própria. E Deus mandou fechar e ele não teve fé para fechar. Então tudo isso são coisas que nós queremos agir humanamente. Existem uns que são mais rápidos, né? Existem uns que a gente pode dizer que são sanguíneos, aqueles que querem agir de abrir e fechar de olhos. Existem aqueles que esperam, mas existem aqueles que esperam demais. Então a gente tem que ser moldado, amém? A gente nem pode ser para cima demais, e nem pode ser no meio demais, e nem parado demais. A gente deve ser moldado pelo Espírito, amém, amados? Há pessoas que Deus fala aqui agora: entreguei a chave do seu próprio negócio. Ele não tem condições, ele não tem como fazer, ele sabe que não vai dar em nada, ele sabe que vai ter problema depois. Ele já corre na solução humana, e já corre, a primeira coisa, já começa o business endividado. Deus não quer isso, irmãos. Se Deus falou que vai fazer, eu estou dando exemplo de um bispo por causa da nossa aflição de querer alcançar. Irmão, Deus falou, Ele vai colocar no teu caminho as ferramentas. Deus falou, Ele vai colocar no teu caminho as pessoas. Deus falou, Ele vai te dar provisão. Sabe por quê? Deus não fica devendo nada para ninguém. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir, amém? Nós não precisamos dar o nosso jeito. Quando Abraão recebeu a promessa, está demorando, Sara olha e fala: pega uma das minhas servas e vamos ter o filho. Se Deus precisa de fazer um adultério acontecer para a promessa dele se cumprir, irmão, de maneira nenhuma. Mas ele fez. Aí tudo bem, Deus vela pela sua palavra, porque homens caíram e se levantaram, mas a palavra de Deus permaneceu, amém? Abraão caiu, mas a palavra dele permaneceu. Deus cumpriu a promessa. Davi caiu, mas ele continuou na presença de Deus. Deus fez a promessa. Só que existe algo chamado, quando o homem age pelo seu próprio coração, ele pode receber o perdão, porque Deus está pronto a perdoar, amém, amados? Ele está pronto a perdoar. Agora existe uma palavra que se chama consequências. A consequência faz o homem rodear no deserto 40 anos, enquanto que 6 meses ele poderia estar na bênção do Senhor. Então nós temos que ter cuidado. Deus falou que te entregou a bênção. Continue a oração, continue esperando no Senhor, continue buscando a presença de Deus. Não deixe que o homem interior fale mais alto do que o Espírito de Deus que está em você, amém? E quando você menos esperar, as coisas vão acontecendo. Aqui nesta manhã nós temos testemunho disso. Eu sou um testemunho vivo disso, que muitas vezes Deus falava vai, e às vezes eu ia antes da hora, e muitas vezes eu tinha que voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro local da bênção, da promessa, para recomeçar o projeto novamente. Então Deus aqui nesta manhã está falando aqui a corações. Ele não quer que você volte, Ele quer que você vá na hora certa, e você não vai voltar mais. Você vai conquistar os seus sonhos. No tempo de Deus você vai conquistar os seus sonhos. Você não vai precisar ficar endividado. Você não vai precisar ficar se sacrificando humanamente falando. Mas Deus trabalhará em todas as áreas para te abençoar. Por amor de ti eu abro os mares. Por amor de ti eu te dou filhos, você que é estéril.
por amor de ti, eu abro as janelas dos céus e derramo as bênçãos sobre a tua vida. Por amor de ti eu fiz uma promessa, e por amor de ti eu cumprirei essa promessa. Bom, já vimos aqui então, a perseverança em meio às provações só pode ser vencida como? Estando segundo o exemplo de Cristo. A partir de hoje, não tome decisões precipitadas, mas pergunte primeiro a Jesus, como o Senhor agiria nesta situação? Seja para um empreendimento, seja para um processo, seja para uma assinatura, seja para uma decisão, e você está com o coração, sabe por quê? O Espírito Santo, Ele mostra para nós, quando você vai tomar uma decisão, seu coração entristece, você fica cheio de dúvidas, você fica cheio de temor. Pode ter a certeza, duas coisas podem ser: o inimigo tentando frustrar no seu coração o que Deus já colocou, e a segunda coisa o que é? É Deus colocando no teu coração a certeza de que você deve esperar por Ele e perguntar para Ele o porquê do temor, se foi o Senhor que falou, o porquê do medo, se foi o Senhor que prometeu. Eu tenho a certeza que Deus te responderá com fogo e com glória e com vitória, amém, amados? Mas o nosso mal é, situação difícil veio, eu até assim, vou dar um exemplo, que às vezes pode acontecer, um acidente no carro de cristão, a primeira coisa que você ouve é grito, desespero, é aquela, sabe? Aí você fala assim, mas quem não desespera num acidente? Mas eu te dou um exemplo, 2 pastores estavam no meio das ferragens, lá no Brasil, estava indo louvar a Deus, e uma carreta saiu, entrou na outra pista e atingiu eles, e ali eles poderiam estar gritando, porque sabiam que iam morrer, mas ao invés de gritar, desesperar, o vídeo que foi filmado ali foi eles cantando hinos de louvores e adoração a Deus. É difícil, mas é o que eu falei agora há pouco. Em situação difícil, você pergunta, o que o Senhor faria no meu lugar? Eu estou morrendo no meio das ferragens aqui, eu estava indo fazer a tua obra, e o Espírito Santo diz, louve o meu nome. É o difícil. Então quando a pessoa desespera, não somente nessa questão, uma situação financeira que sai do controle, a primeira coisa que acontece é a esposa jogar na cara do esposo, o esposo jogar na cara da esposa, que fez mal, que administrou mal, que fez isso, fez aquilo, e o inimigo está lá de trás, ó, batendo palmas. O que o Senhor faria nessa situação, homem e mulher de Deus, que estão aqui, incluindo a mim, uma situação que Deus permitiu de dificuldade financeira, que é algo que atinge a família, que afeta filhos, afeta esposo, esposa, vocês concordam comigo? O que eu faria? O que Jesus faria? Dobraria os joelhos, oraria e esperaria no Senhor. É difícil? Quase ninguém faz. Prefere brigar, prefere discutir, prefere falar um do outro, não é? Amaldiçoar a casa, xingar, quebrar a panela. Eu estou falando mentira aqui? Aqui talvez não existe, graças a Deus por isso. Mas quantos lares foram desfeitos porque um dia viveram a bonança, outro dia passaram pela prova. E eu não estou falando de lar que não é cristão, estou falando de lar cristão. E quando passaram pela prova, não tiveram força de fazer o que Jesus faria. O que Jesus fez quando ele foi tentado no deserto? Ele falou sobre a palavra, e a palavra libertou, a palavra destruiu e derrotou as artimanhas de Satanás contra ele. O que Jesus fez quando ele estava pendurado na cruz? Ele olhou para o povo que estava amaldiçoando e estava espraguejando a ele, maltratando. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quantas vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de demonstrar o cristianismo verdadeiro, e nem dentro da nossa casa a gente consegue fazer isso. Quantas vezes nós precisamos mostrar para o mundo que nós não agimos segundo a carne, mas segundo o Espírito, e a gente falha. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, não podemos deixar o homem perseverar na provação.
mas o Espírito de Deus nos dirigir até chegarmos ao ponto que Deus quer e a prova terminar dando glória a Deus, amém? Por quê? Porque o Senhor prova quem Ele ama. E aqui no verso de número 2, irmãos, eu não sei o porquê Deus mudou a mensagem, mas Deus sabe todas as coisas. E uma das palavras que Deus colocou no meu coração é: ao invés de murmurar, dê glória a Deus. Ao invés de amaldiçoar, abençoe a sua casa. Ao invés de maldizer, abençoe, bendiga. Bendiga. Sabe, irmãos, os judeus falam uma frase 100 vezes por dia. 100 vezes por dia são obrigados a falar. E essa frase é o que traz a bênção em tempos de crise. Porque os judeus também passam crise. Muitas pessoas falam: os judeus são o povo mais abençoado. São, mas eles passam crise. Se não passam financeiramente, passam espiritualmente. Porque Deus sempre está confrontando eles. E esta frase eles adotaram. Tudo que eles vão fazer, se ele pega uma xícara de café, se bem que eles não tomam café a cevada, eles tomam e falam, recitam essa frase. Essa frase, ela é uma frase que chama a atenção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo que eles vão fazer, eles apresentam: bendito seja o nome do Senhor. Que tal a gente começar a fazer isso todos os dias na nossa vida? Você pôs a gasolina no carro, diga: bendito seja o nome do Senhor. Você tomou o café da manhã, bendito seja o nome do Senhor. Seu filho foi para a escola saudável, está ali todo alegre, vai estudar, bendito seja o nome do Senhor. Seu filho voltou da escola, bendito seja o nome do Senhor. Você veio adorar a Deus aqui nesta manhã, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, amém, amados? Quando nós bendizemos o nome do Senhor, nós abrimos portas espirituais. E coisas que não existem, vêm à existência. E aquilo que não é, passa a ser, amém, amados? E aquilo que não temos, o Senhor faz com que nós venhamos a possar. Porque o nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente o Todo-Poderoso, amém? Bom, então nós temos uma corrida. Nós estamos correndo, irmãos. E essa corrida está ficando cada dia mais rápida. A gente levanta pela manhã, daqui a pouco, né, pastor Pajé, é noite. E à noite a gente fala assim: eu vou dormir, vou descansar. Quando você vê, já deu a hora de levantar, né? E às vezes nem dorme, já amanheceu. Então os dias estão sendo abreviados. O dia corre, irmão. Então nós estamos numa carreira, e essa carreira não pode te fazer desistir. A palavra de Deus diz que quem está nessa carreira, nessa corrida, não se envolve com coisas dessa terra. Se a gente olhar para esse versículo, a gente pensa assim: então não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não, Deus quer que você conquiste. Deus quer que você continue fazendo aquilo que é de Deus na sua vida, amém? Mas Ele não se envolve em negócio dessa terra, significa: nada vai me fazer tirar a visão dessa carreira que vai terminar no céu. Nada. E existe até pessoas que oram assim: Senhor, não me dê riqueza para que eu não me ensoberbeça. Não me dê pobreza para que eu não me entristeça. Mas me dê o que eu necessito. Amém? O que a gente necessita para viver bem, a gente vive melhor do que muitos milionários nessa terra. Porque o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Agora eu vou acrescentar uma frase minha: que tal o muito com Deus? Quantos dão glória a Deus? Mas poucos estão preparados para viver isso. Você concorda comigo? Muitos. Então, já que eu não estou preparado, e que eu vou parar nessa carreira, que o Senhor me dê o meu sustento, que o Senhor não me deixe dever, que o Senhor não me deixe ficar endividado, que o Senhor não me deixe faltar o alimento, a roupa, o carro para me andar, condições de fazer a tua obra, de abençoar quem está necessitado. Quantos estão comigo, hein? Entende? E o Senhor abençoe a minha entrada, a minha saída, abençoe, né, a farinha da minha panela, abençoe meus celeiros, abençoe a minha filha, meu filho, abençoe minha esposa, meus netos, abençoe a minha descendência na terra. Irmão, vou te dizer, vai cumprir a palavra. Nunca vi o justo mendigar o pão. Vai ter em abundância, amém, amados? Agora, como que nós vamos, irmãos? Está diferente a palavra um pouco, né? Mas é assim que Deus quer nessa manhã, amém? Deus está falando.
nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que quer dizer isso aqui, irmãos? As pessoas estão nos olhando. Às vezes Deus está falando sempre com os adolescentes, né, com os jovens. Pensam que Deus não está olhando vocês. Deus está olhando. Mas lá na escola tem uma nuvem de testemunha olhando para vocês. A coisa mais triste que existe, sabe o que é, irmãos? Pelo menos para mim como pastor. Eu sei que aqui, graças a Deus, não acontece, vocês estão crescendo na palavra, amém? Mas existem lugares que você vê ali a juventude tocando na igreja, e depois está no carro de som fazendo a maior batucada do mundo. E as pessoas olham, mas está lá no púlpito da igreja tocando. E olha lá, aquele lá não é aquele irmão, filho do pastor tal, do irmão tal. Não é triste, irmão? Fala comigo. Então há uma nuvem de testemunhas olhando. Às vezes a gente vê a igreja, pensa assim, não, eu só estou indo à igreja. Mas a primeira coisa que a pessoa fala quando existe uma falha, é da igreja. É da igreja. Um dia eu entrei numa contradição com uma pessoa que fez um serviço para mim. E a primeira coisa que ele falou: você é pastor. Ele não falou se eu estou errado, não falou eu estou certo, não falou nada. Ele só olhou para mim, para me intimidar, né? O senhor é pastor. Aceite que eu estou certo, sendo que eu estou errado. Aí o que eu faria? Eu olhei para Deus e falei: o que o senhor faria, Jesus, no meu lugar? Jesus manda a gente amar os inimigos. E se for preciso a gente dar um passo, a gente dá dois, né? Não é verdade? Se precisa, a gente sofre a perda. Irmão, mas é difícil fazer o que Jesus fez, não é? A gente perder sabendo que está certo. Mas sabe o que traz a ilustração disso aqui espiritual? A gente perde o que a gente não merecia perder, mas ganha uma alma no céu. Porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nossas atitudes, as nossas maneiras de agir, irmãos, no meio dos cristãos e no meio do que não professa nenhuma fé. Agora, muitas das vezes, a igreja não está conseguindo ser crente nem no meio dos cristãos, irmãos. Aí como nós vamos mostrar para essa grande nuvem de testemunho que nós estamos correndo uma carreira para morar no céu? Como que nós vamos chamar eles para correr essa carreira com a gente? Essa corrida, essa maratona? Então, que nós venhamos perseverar no Espírito e não na carne, amém, amados? Que nós venhamos agir em situações de prova, usando da bondade do Espírito Santo para nós. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos passar pela prova dando louvores e adoração a Deus. A nossa casa não vai ter opressão por causa das nossas atitudes, mas até os nossos filhos vão aprender a vencer batalhas, vendo o nosso testemunho, que nós não desesperamos, mas que nós louvamos a Deus em tempo de crise, que nós temos palavras de ânimo dentro da palavra de Deus, amém, amados? Mas como eu vou conseguir fazer isso? Verso 2, olhando para Jesus. Nós podemos dizer amém? Olhando para Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus, irmãos. Se a gente olha Jesus como exemplo, nós vamos vencer a cruz que carregamos. Nós vamos desprezar a afronta. Nós não vamos ser afrontados e afrontar também. Nós desprezamos a afronta. O que é desprezar a afronta? Se alguém diz que a esquerda é a direita, que seja esquerda, que seja a direita. Se alguém diz, eu gosto sempre de dizer isso aqui, que isso aqui é uma pedra, isso aqui é uma pedra. Se alguém diz que eu estou errado, mas o Deus que vê em secreto, sabe quando você está certo e quando você está sendo afrontado. Mas se você coloca a afronta na mão de Deus, pode ter a certeza que Ele trabalha em seu favor. Ele é juiz dos juízes, Ele é Senhor dos senhores. Os olhos de Deus são 7, estão ao redor da terra. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. O diabo ele age no escuro, nas ocultas, mas o nosso Deus age na luz.
E Ele, se Ele age na luz, nós estamos na luz do seu maravilhoso amor, amém, amados? E por isso somos mais que vencedores. Aí o que aconteceu? Quando Jesus suportou a cruz, caminhada tem cruz? Tem, irmãos. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? É afronta. O que é a cruz? É doença, é problemas, é ansiedade, é o desejo de toda a nossa família aceitar Jesus, porque não queremos que nenhum se perca, mas parece que quanto mais a gente ora, mais distante eles ficam. Isso é cruz, é você fazer o bem e só receber o mal. Mas vai chegar um dia que, assim como Jesus, nós vamos nos assentar à destra do trono de Deus junto com Jesus, amém, amados? Vai chegar o dia que nós vamos receber a recompensa. Talvez muitos aqui não vão receber nesta terra, mas no céu já está garantido. Mas uma coisa eu posso dizer: Deus nunca vai deixar o justo mendigar o pão. E quando diz mendigar o pão, a palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida, amém, amados? Então, se Jesus está dizendo que nós vamos nos assentar, e que Ele se assentou, e que nós estaremos com Ele para sempre, significa então que não vai faltar pão na nossa mesa. E o que é o pão na palavra de Deus? Jesus: eu sou o pão da vida. Deus não vai deixar faltar o pão, não vai deixar mendigar o pão, amém? E quem está com Jesus, as demais coisas serão acrescentadas. Tem muita gente que está fazendo a construção de cima para baixo, mas a gente tem que fazer a construção de baixo para cima. Muitas pessoas estão buscando já o fim da construção, no começo, e é por isso que tem que voltar ao alicerce. Então, se a gente começar no alicerce, tijolo a tijolo, sem ter pressa, tendo confiança em Deus, esperando no Senhor, nós vamos vencer a cruz em nome de Jesus todos os dias. Nós vamos zombar das afrontas para a glória de Deus, amém? Não é zombar em sentido de briga, de confusão, não. Nós vamos dizer: olha, isso não me atinge, eu estou num nível muito elevado. Isso não tem poder sobre mim, porque sobre mim repousa o Espírito da graça. Essa afronta sua não tem poder sobre mim, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Essa maldição sobre mim não vai pegar, sabe por quê? A minha casa é tenda de Israel, e a minha Bíblia diz que sobre a tenda de Israel não vale encantamento. Então toda inveja contra você já caiu por terra pelo poder da cruz do Calvário. Toda maldição foi lançada na cruz do Calvário, e eu profetizo que a nossa casa é a casa da bênção de Deus. Glória a Deus. Verso 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Amém? O que o inimigo quer fazer nesses últimos dias é te enfraquecer, é olhar para o homem, é olhar para as circunstâncias. Mas olha aqui o exemplo que Jesus nos dá. O que o título dessa mensagem diz? Perseverando no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Então, se é segundo o exemplo de Cristo, primeiro, verso 2, nós temos que ter fé. Segundo, temos que suportar a cruz. Terceiro, temos que desprezar a afronta. Para quê? Para nós estarmos com Cristo na volta dele, amém? O verso 3, por que nós temos que fazer isso? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Jesus nunca fez nada se ele não tivesse passado por aquilo. Jesus mandou a gente perdoar e ele perdoou. Jesus mandou a gente ter fé e ele teve fé. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Fé, amém, irmãos? Jesus multiplicou os pães, e Ele nos dá poder para multiplicar as bênçãos sobre a nossa vida, amém, irmãos? Então, como que nós fazemos? Vamos considerar. Jesus fez, e Ele resistiu, suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, Jesus não poderia acabar com aqueles pecadores? Jesus não poderia pedir uma legião de anjos? Deus mandaria multidões de anjos para livrá-lo? Mas Jesus, Ele quis dar um exemplo para nós. O mundo espiritual não é vencido por força e nem por violência, mas é o contrário, ele é conquistado por força e violência. O mundo espiritual não é usado a armas carnais, mas espirituais. E as armas do cristão não são carnais, amém, amados? Mas são espirituais.
Então a afronta é a arma carnal que o diabo usa para nos tirar do sério, para nos fazer pecar contra Deus. Mas contra a afronta, nós vemos pela justificação de Cristo Jesus em nossa vida. O Senhor que nos justifica, o Senhor que nos salva, o Senhor que nos dá a vitória. Então há muitas pessoas talvez aqui nesta manhã, dizendo: eu já não estou aguentando mais. Se eu não estou passando por uma luta que o pastor passou, mas eu estou passando por outro, o pastor falou, mas eu estou passando por outro. A incerteza no meu coração tem me matado. Quantas pessoas estão vivendo a incerteza e com isso tem trazido o que? Angústia na alma. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou ser amanhã? O que acontece amanhã? O que meu filho será nessa terra amanhã? O que eu vou ser aqui nessa terra amanhã? Senhor, como que eu vou sustentar minha família? Como que vai ser? E se a crise vier? E se a gasolina subir? E se o combustível vier? E se tiver guerra? E se atacar a Califórnia? E se fizer isso e aquilo? Descansa no Senhor, irmãos. Deus, Ele é tão bom que não nos deixou saber o nosso futuro. Se Ele deixasse nós sabermos o futuro, eu posso dizer que nem eu estava aqui hoje pregando. Para não dizer aos irmãos, para dizer: não, o pastor está falando só de nós. Não, nem eu estaria aqui, porque eu sei que o que me aguarda são angústias e tribulação. Mas uma coisa eu tenho certeza: que o meu Redentor vive, e que Ele é poderoso para livrar no momento dele, aleluia. E aquele que confia nele, não vive dia após dia, mas sabe que o amanhã pertence a Deus. Quantos dão glória ao Senhor? Então não se preocupe. Deus já tem aí a profissão para os jovens. O que tem de acontecer com vocês vai acontecer se vocês permanecerem na presença de Deus. A Bíblia diz: o Senhor satisfará o desejo do nosso coração. Se você tem desejo de ser uma médica aqui neste país, você vai ser uma PH, vai ser uma médica nesse país. Se você tem vontade de ser um bombeiro, né, como o Bronze disse que quer ser um bombeiro, vai ser bombeiro em nome de Jesus. Então tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, e quem traça os nossos projetos são Deus, amém? É Deus, aliás. E a gente já vai encerrar daqui a pouquinho, mas eu quero falar aqui, olha: ainda não resistimos, verso 4, até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Por quê? Irmão, ser repreendido é ruim, não é? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui no verso de número 5, verso número 6, porque o Senhor corrige o que Ele ama, e açoita a qualquer que recebe por filho, amém? Se nós somos filhos de Deus, nós estamos prontos para receber as dádivas de Deus, amém? Quantos dizem amém comigo? Mas será que nós estamos prontos para receber a correção de Deus, irmãos? Agora Deus, Ele corrige porque Ele ama, e Ele quer o melhor para o nosso futuro, Ele quer o melhor para nossos filhos, para a nossa vida, amém? O verso de número 7 diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, amém, amados? Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então, muitas vezes a gente passa pela prova e fala: Deus esqueceu de mim. Não, Ele está corrigindo porque Ele te ama. A gente está olhando e falando: Deus está em silêncio comigo. Ele fica porque Ele quer esperar. É a mesma coisa do filho com o pai, não é verdade? Se o filho te respondeu mal, se você for procurar ele primeiro, vai causar alguma coisa que não é para ser. Então, quantas vezes eu respondi meu pai e ele ficou calado? Eu passava para ele e falava: benção, pai. Ele ficava calado. Eu passava perto dele para ver se ele falava alguma coisa, está calado. Meu pai era um homem tranquilo, mas é pai. E começou a angústia no meu coração. Peraí, meu pai não me quer mais, meu pai não quer falar comigo mais. E começou a criar aquela angústia. E eu mesmo, dentro de mim, comecei a falar: nunca mais eu respondo meu pai, porque o silêncio dele está me matando. E que alegria quando meu pai olhou para mim. Eu falei: pai, me desculpa. E o pai vem e abraça. E o pai vem bem: não, está tudo bem, filho, está tudo bem. Assim é o nosso Deus. Nosso Deus, irmãos, Ele é a mesma coisa. Ele é nosso pai, amém, irmãos? Então quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Ele, Ele fica em silêncio.
Ou quando Ele quer tratar com a gente, Ele fica em silêncio. E a gente ora, Ele não responde. Que tristeza, irmãos. A gente vem na madrugada, ora, e está tudo, você nem sente Deus, nem sente nada. Você está dentro de um quatro paredes, e parece que nada está acontecendo. Está o Marlon do mesmo jeito. Não está aquele homem, pastor Marlon, que Deus fala, que Deus põe a mão, fala, faz isso, faz aquilo. É muito triste. Aí o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Ele olha para o Pai e fala assim: não, eu sei porque o Senhor está triste. É porque Ele fez isso e isso. E Ele convence a gente do pecado. E que coisa maravilhosa, a gente começa então a não fazer a oração como fazia, mas entra na presença de Deus pedindo: Senhor, me perdoa, meu Pai. Sabe o que acontece? O Pai vem, abraça, perdoa, coloca anel, coloca uma nova veste, manda, prossegue, meu filho, vai em frente. Você errou, mas eu sou o Deus que perdoa, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que fala, eu sou o Deus que opera, amém? Como Ele fez com o filho pródigo na parábola, Ele faz conosco, amém, irmãos? E a gente começa a sentir novamente a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. É a coisa melhor que existe. Então Deus, Ele trata a mim e a você como filhos. E quando nós maltratamos o nosso Pai, às vezes numa atitude que a gente deveria ser cristão e não fomos, entristece o Espírito de Deus. Quando a gente deveria dar uma resposta como servo e serva de Deus e a gente não dá, o Espírito de Deus se entristece. Quando a gente tem pensamentos, gestos, omissões, tudo isso é pecado. Entristece o coração de Deus. E quando entristece o coração de Deus, as orações não são respondidas, não são ouvidas aparentemente que nós pensamos, mas Deus está lá ouvindo e chorando e dizendo: eu amo esse filho, mas eu vou ficar em silêncio, porque ele tem que ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem que ser convencido, porque dessa forma ele não vai entrar no céu. E mais importante para mim é entristecer ele no espírito do que ter a alma dele entristecida no inferno. Vocês estão entendendo, amém, irmãos? Esse é o motivo da prova, esse é o motivo da angústia, esse é o motivo do vazio, muitas vezes nós sentimos. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se nós somos filhos, nós aceitamos a correção, amém, amados? Se nós somos filhos de Deus, nós aprendemos com Deus. Verso 9: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Deus de Israel, Deus dos Espíritos, para vivermos? Porque aquele que na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bom pais ou como bem lhes pareciam, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Por que que Deus, Ele corrige o que Ele ama? Para nós participarmos da santidade de Deus, irmãos. Participar da santidade de Deus é a coisa mais gloriosa que existe, amém? É ver Deus verdadeiramente como Ele é, um Deus bondoso, amoroso, um Deus poderoso, um Deus de milagre, Deus de promessa, um Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer, amém? E o verso 11, para a gente encerrar, diz: e na verdade, toda correção, ao início, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, amém? Ou seja, Deus abre a ferida e Ele mesmo cura. No começo da prova é duro, é doído, é dolorido, mas o final nós cantaremos o hino da vitória, amém? Vamos ficar de pé dando glórias a Deus. Vamos aplaudir a Jesus mesmo nessa manhã, amém? Três coisas para você guardar no seu coração. Primeiro, nós estamos numa maratona, amém? O adversário quer nos passar, ele quer nos vencer, mas não vai nos vencer porque nós temos Deus conosco, amém? Segunda coisa, lembre-se que você é filho, nunca se esqueça disso. Quantos são filhos de Deus, amém? Terceiro, aceite a correção. Aceite a correção de Deus, seja em que área for, amém? Deus trata, Deus prova aquele que Ele ama. E fazendo isso, nós teremos um céu reservado para nós. Irmãos, tudo nessa terra vai passar, viu? A casa própria, o carro, a igreja, o pastor, as dificuldades, as lutas,
Tudo vai passar, irmãos. Tudo vai acabar. Eu estava vendo, só para a gente ilustrar aqui, o castelo do milionário, da dupla Milionários é Rico. O homem levou a vida inteira construindo um castelo. Em vez de ter uma casa confortável, mas tranquila, o castelo está lá hoje, árvores dentro, o mato tomou conta, projeto inacabado. Para que isso? Vamos ter o que Deus nos der, multiplicar o que a gente tem, abençoar a nossa vida, mas vamos esperar, né? Esperar o céu. O céu é o nosso limite. Pai, eu te agradeço nesta manhã, obrigado, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar nesta corrida, nesta jornada de maratona. Meu Deus, ajuda-nos nos momentos das provas, das dificuldades, das lutas, dos anseios, dos momentos do silêncio do Senhor, do tratamento do Senhor para com a nossa vida. Abençoe cada um, meu Deus, nesta manhã, cada irmão, cada irmã que veio aqui, e que nós possamos ter no nosso lar um lar de paz, um lar de esperança, um lar de alegria, um lar, meu Deus, de confiança no Senhor, e que a nossa família seja sempre coberta com teu sangue, com teu nome precioso sobre os umbrais da nossa casa. Não nos deixe desistir, Pai, mas ajuda-nos a nos fortalecer a cada dia na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Aplauda Jesus.